Olá, aqui quem fala é o Marashi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E desse vídeo vamos reclamar de novo. Uma das maiores críticas que tenho a Lore de Ordem Paranormal são os elementos do outro lado. Acho eles muito reduzidos a quase um tipo de Pokémon. Isso me deixa meio triste, porque em outras obras eles conseguem usar eles de forma mais interessante. Acho que um desses motivos é como eles são representados. Os elementos são meio amplos, com cada elemento tendo uma lista de aspectos, mas meio que isso não se confirma com os exemplos que temos. As criaturas são muito literais. Monstros de sangue são vermelhos e brutais, criaturas de morte são pretas, conhecimento amarelas, energia e colorido. Até mesmo na série é difícil ver um uso dos elementos de forma diferente. Foi estabelecido meio que um padrão do que é um uso de cada elemento, como os elementos se manifestam e como são seus cultistas. Apesar desse padrão estar no escopo do elemento, é meio triste um leque amplo ser reduzido a só isso. A única exceção parece ser os rituais. Eles são um pouco mais diversos nas suas representações, mas eu nem acho que isso seja muito por eles serem bem pensados e serem vindos das magias de D20. Aí alguns sofreram poucas alterações para se encaixar no cenário. Bem, como pode se imaginar, com o título, eu vou apresentar a minha versão de como os elementos de ordem podiam ser. Para começar, é preciso pontuar o que eu considero ser um problema. Como deu para ver, como eles são representados é algo que me incomoda. Bem, não é a única coisa, não. A clara simetria entre os elementos que deveriam ser simétricos também me incomoda. Basicamente, o conhecimento me parece ser mais importante que os outros. Afinal, ele é o elemento da escrita. Tudo que é escrito precisa dele, tanto que já foi dito que todos os elementos têm um pouco de conhecimento. Além disso, ele é o elemento do equilíbrio, dentro da única relíquia que quer preservar em partes a realidade, fazendo ela se opor aos demais. Isso também sem contar que pessoas com afinidade em conhecimento podem ver as correntes da realidade, que também são de conhecimento. Enquanto isso, os outros elementos são só eles mesmos, sem nada muito destacável. É quase como se o conhecimento fosse o protagonista, o que é bizarro com elementos que em tese são do mesmo nível. Outro problema que tenho com os elementos assim é com energia. Esse elemento só me parece muito deslocado. Ele é tanto caos, elementos da natureza, eletrônicos e loucura. Ele é pouquíssimo conhecido em si, enquanto os outros são bem sólidos no que são e representam. Energia não. Outra coisa, na minha visão, os elementos não conversam bem com os temas do cenário. Na série eles se encaixam bem nas temporadas, principalmente nos spin-offs, mas na série principal isso fica meio desconexo, principalmente em Calamidade. Do que é apresentado no livro e no geral, parece que não tem muita ligação com nada. Os elementos acabam funcionando mais como uma explicação para o sobrenatural do que uma construção para o cenário. Por último, eu acho meio paia que não tenha criaturas sem elemento. Para mim, tem criaturas que não precisam ter elementos. Não falo só em questão de interação com efeitos de outros elementos e visual, mas também intensidade. Para mim, os elementos são mais um excesso de um conceito do que apenas aquilo. Isso abre espaço para meio termos mais interessantes na minha visão. Bem, com isso dito, eu tenho que pontuar que eu não sou um gênio. Eu não sou um gênio do building, da escrita e nem nada. Sou só alguém que tem interesse em escrita criativa, então apesar de ter bastantes críticas, não tem como eu descartar tudo e dizer que eu faço melhor, já que é inegável que a obra do Celpit deu certo. Com tudo isso dito, posso começar pelo que eu mudaria e o porquê delas. Primeiramente, a assimetria eu corrigiria acentuando ela e tirando eles dos mesmos níveis. Ainda teríamos 5 elementos, porém agora sangue, morte e energia fazem parte de um trio. Eles são os elementos da manifestação do paranormal na realidade.
Conhecimento se tornou o reflexo distorcido da realidade no outro lado. Agora o medo é o elemento que representa o outro lado. Tá, com essas mudanças, todos os elementos terem um pouco de conhecimento faz sentido para ele vir em partes da realidade. Além dele, tem um destaque maior por ser meio que uma meta-realidade, algo paranormal que feito o normal. Por isso, ele continua sendo o elemento da ordem e equilíbrio, já que ele ainda quer preservar em partes a realidade, por ela fazer parte dele. Medo é o caos, alheio, sobrenatural e irracional. Ele é a base para tudo do sobrenatural, sendo a parte incompreensível de tudo, além de ser a fonte de todo o horror que assombra o cenário. Sangue, morte e energia agora são a representação do medo para o outro lado na realidade. Eles são aspectos de como o sobrenatural se manifesta. E sempre representam aspectos diferentes de questões parecidas, além de terem suas próprias questões. Ambos têm uma manifestação física, uma mental e um conceito, além de outras manifestações próprias. O sangue não mudou muito, ele ainda é, no geral, o elemento dos excessos, brutalidade, violência, sentimentos, selvageria e sangue. Ele é o elemento do que está vivo, representa o caos da vida e o descontrole dos desejos. Tanto que um tema que eu trabalharia com sangue seria os desejos humanos. Aquela referência clássica aos pecados capitais que não pode faltar em nada. A morte mudou um pouco. Ele ainda é o elemento do fim, morte, apatia, tempo, podridão e decadência. Ele é o elemento da entropia, representa a mudança grande, mais lenta, e o descontrole dos fundamentos. O descontrole dos fundamentos que eu falo faz de base para qualquer coisa, seja alguma ideia, seja algo mais físico, seja algo mais teórico. Tipo, as regras do universo como gravidade, tempo e espaço são bases, quer dizer, fundamentos que a morte pode alterar. Perder os seus ideais também é uma coisa meio que de morte. A energia mudou bem mais. Ele é o elemento da mudança, química, imprevisibilidade, destruição e loucura. Ele é o elemento da natureza, representa a inconsistência e o descontrole ambiental. Catástrofes climáticas e casos improváveis é energia. Consertando mais com o que eu imaginava, que a energia original é muito desconexa. Tipo, ela tem muito eletrônico, natureza, loucura, imprevisibilidade. Aqui eu junto um pouco tipo, natureza com imprevisível, porque tem uma leitura mais antiga, mais clássica, que a leitura que, quer dizer, que o natural seria o imprevisível, o meio divino, algo meio caótico. Tanto que muitas vezes tem a ligação do oceano, das águas primordiais, com uma natureza mais caótica, mais insana assim. A loucura, porque é legal, caos, loucura, também chateando o elemento, não quis alterar. Químico, porque também natureza. Mudança, justamente por também puxar essa costa da água, ter essa fluidez, ter essas alterações, não tem uma forma fixa, tanto que o elemento tem constância, como disse. Nessa nova dinâmica, as relações de opressão mudam um pouco. Sangue ganha de energia, energia ganha de morte, morte ganha de sangue. 3 são neutros a medo, conhecimento oprime e é oprimido por todos. Sangue ganha de energia porque o imprevisível fortalece a selvageria do sangue. Morte ganha de sangue, energia ganha de morte, mais ou menos pelo mesmo motivo original. Conhecimento ganha de todo mundo, porque o conhecimento é poder. Literalmente. Saber lidar com o caos é algo que podemos aprender. Então, é uma forma de lidar com o sobrenatural. Mas também, a razão pode ser abalada por qualquer coisa caótica. Medo é neutro a tudo, por ser a fonte que originaliza os outros, exceto o conhecimento, que ele ganha em ataque, mas perde em defesa, porque quanto mais sabemos, menos temos medo das coisas. Mas, o medo pode nos impedir de tentar saber mais sobre algo. Agora indo para como isso afetaria as criaturas, como eu já tinha dito, agora existem criaturas sem elementos. Visualmente, elas podem parecer qualquer coisa, exceto que elas não têm características tão fortes da identidade visual de algum elemento. Na mecânica, elas são neutras a todos os elementos,
Contudo, como elas não têm elementos e são para serem muito comuns em comparação às criaturas com elemento, a ordem e o sistema mudariam um pouco a forma como elas separam as ameaças. Agora, as ameaças teriam meio que um arquétipo que se refere ao seu comportamento e muitas vezes como lidar com elas. Por exemplo, teria o arquétipo do Brutamonte, camuflado, parasita, presença e por aí vai. Uma criatura com o arquétipo Brutamonte seriam monstros brutos e fortes de ataque direto. Já criaturas com arquétipo de camuflado seriam criaturas que ficam se escondendo e atacam sorrateiramente. Arquétipo do parasita seriam parasitas paranormais. Arquétipo da presença seriam ameaças que não são exatamente físicas e que atacam na maioria das vezes a mente dos agentes. E por aí vai. Com isso, farei com que a especialização dos agentes fosse contra um arquétipo de criatura e não um elemento, representando eles se tornando melhores em lidar com a forma que essas ameaças se comportam. Por sua vez, ameaças elementais são mais poderosas e possuem mais características daquele elemento. Então o monstro de sangue continua sendo muito violento e com aspectos de estar com a pele em carne nua, só que ele é mais forte do que um monstro brutamonte comum. Por exemplo, poderia ter, sei lá, meio que um zumbi de sangue bestial neutro, só que tipo, ele não seria um zumbi de sangue, ele seria só uma criatura bestial agressiva, tipo, neutro. Aí tem o zumbi bestial de sangue, que seria meio que uma versão dessa criatura, só que para sangue, e com isso ela seria bem mais forte, mas também muito mais agressiva. Eu espero que você tenha meio que pegado a vibe dessas criaturas neutras. Com as mudanças feitas, só falta encaixar tenebres, os sinos, os elementos que surgem deles, marcados e as relíquias. Bem, começando pelo último, as relíquias continuam sendo as mesmas, só muda que agora elas são mais próximas de divindades que influenciam o mundo para conseguirem os seus objetivos. Ou seja, Deus da Morte, Diabo e Anfitrião estão tentando espalhar o caos e fortalecer o outro lado, enquanto a Magistrata tenta manter a ordem. Elas ainda precisam de portadores, que vêm e vão. Contudo, uma pequena adição, agora passaria a ter a Relíquia de Medo, e ela seria o Homem da Caverna. O Homem da Caverna ficaria preso em tenebres, que agora seria uma realidade feita apenas de cavernas completamente escuras. Bem, o Homem da Caverna também precisa de um portador, e quando está sob uso, surge essa entidade. Ela é diferente das outras, ela não quer nada senão se esconder. Ela é para representar o medo do primeiro homem, alguém que estava preso nas cavernas por medo de sair, por ter medo dos animais que podiam predar, sangue, dessa diversidade da natureza que podiam matar, energia, simples falta de ser mortal e está se tornando mais fraco a cada dia, morte. Com isso, o Homem da Caverna seria meio que a figura que faz o paranormal existir. Caso se ele morre, outra pessoa deve substituir o portador da relíquia. Ou o paranormal vai acabar. Os sinos continuam sendo mais ou menos a mesma coisa. Os elementos continuam sendo a união impossível daquilo que se repele. Meio que os que possuem conhecimento da composição seria uma distorção da realidade com o aspecto de um elemento. Então, transmissão seria meio que o elemento de uma realidade com a natureza distorcida, o que é bem alien. Já a intenção seria meio que o elemento de uma realidade instintiva, o que não significa nada. Mas a intenção também não é muita coisa, então foda-se. Agora as marcas são meio que bênçãos do medo. Os marcados recebem marcas que dão a eles a possibilidade de não estarem presos à realidade e poderem ir mais além no outro lado, tanto em questão de poderes, quanto poderem ir para tenebres. Na prática, não muda muita coisa original, só um pouco o significado e essa leve adição daí da tenebres, mas nada demais. Bem, com essas mudanças, acho que posso comentar o que aconteceria com o Kia e com a Ordem. Começando pelo Kia. O Kia, no geral, ele muda um pouco.
Agora ele não quer juntar as relíquias para causar a calamidade, e sim ir para Tenebres e matar o Homem da Caverna. Até mais, não teria muitas diferenças no que. Já a Ordem também não teria muita diferença. De início, eles continuariam renegando o paranormal por muito tempo. E os primeiros passos para aceitar o paranormal, eles teriam muito mais enfoque em entender o conhecimento para usar ele. Mais pra frente eles usariam os outros elementos, tipo morte, sangue, medo. Sangue, morte e energia. Mas conhecimento seria o elemento principal. Seria meio que o elemento que todo mundo tem meio que uma certa afinidade. Porque eles são ortorrealitas, eles querem meio que manter a realidade. Nada mais lógico do que usar o elemento que também quer, entre aspas, manter a realidade. Mesmo que seja um pouco distorcida, ainda é a realidade. Com isso, eu acho que eu já terminei de mudar o que eu queria. Se você gostou, considere dar um like, se inscrever, compartilhar e comentar. Me fala o que você achou do que eu propus. Se gostou, odiou, me fala nos comentários. Espero que tenham gostado. E falou!